vem que vai começar. Um super Enem ativar em novo cenário. Um cenário novo, novo. né? Porque assim vai chegando no final, a gente vai, né, vai dando aquela caprichada, Buscando que é para que inovar. vocês sintam saudades. É verdade. Né? E não nos abandonem. Gente, olha, já estamos em ritmo de despedida aqui, né? Mas tudo que a gente vivenciou com vocês valeu muito a pena, tá? Porque a gente se empenhou, né? A gente trouxe da melhor forma possível para que vocês compreendam, entendam, né? Fique de fácil acesso para vocês, que a matemática não seja nada abstrato, aquela coisa que fica se perguntando onde é que eu vou usar, né? Não, essa pergunta aí a gente já colocou por terra, já não tem mais. Pelo amor de Deus, tá? Aluno da mediação que perguntar onde que eu vou usar isso, esse aluno vai ter que correr muito. Verdade. E esse Se Liga no Enem vem junto com na mesma roupagem, assim, né? Da mesma maneira que a aula anterior. A gente vai trazer aquela pegada diferenciada, trazendo as dicas e fazendo aquele levantamento, né? Qual a palavra-chave, por onde a gente vai, para onde a gente vem. E você vai aprender a fazer isso automático nas questões quando você fizer a leitura e interpretar. E aí, para cada questão que você resolver, para cada uma que você pegar lá, eu peguei a primeira questão de 2020, você vai resolver, você vai colocar. Foi essa palavra aqui que me direcionou para esse conteúdo. Essa palavrinha aqui, ó, é que está dando comando. A pergunta é essa. E aí, o conteúdo associado é esse. Eu tenho dificuldade nesse conteúdo. Mapa mental, resumo, pega lá as fórmulas, anota tudinho. E aí, meu amigo, pode ter certeza que lá na frente vai ser sucesso garantido. Verdade, né? E aí a gente já fica com dois tipos de sentimento. O sentimento de dever cumprido, né? Porque estamos aí praticamente às vésperas das avaliações, que são o nosso encerramento. E o sentimento de saudade, né? Saudoso, né? Porque é tão bom vir para cá e a gente saber que está conectado de alguma maneira, mesmo não sendo ao vivo nesse momento, por conta do que estamos vivendo aí, né, na humanidade. Mas mesmo não sendo ao vivo, a gente sabe que a gente está conectado de alguma forma. E isso já vai dando aquele apertinho no coração. Mas contem sempre conosco, né? Vamos estar aqui sempre dispostos a auxiliar vocês, tá? Muitos alunos até hoje ainda têm assim um contato com a gente, muitos aí ainda assistem às aulas às vezes para tirar alguma dúvida. Isso é o que importa, né? Fica esse contato, esse carinho, tá bom? Professora Aldelina, vamos lá? Mais um Se Liga no Enem. A hora é agora, nossa aula 52, vamos ver. Mesma coisa, olha lá, matemáticos ativar, já ativamos na aula 51 e está ativo, tá bom? Conteúdos de matemáticos, como assim? Vocês já viram a pegada diferente, não é? Aplicados no raciocínio lógico e em questões do Enem. E é até legal porque foram as últimas 3 aulas, não foi, professora? Foram desafios de raciocínio lógico. Desde a aula 50, né? E agora é só mesmo na pegada do Enem, é naquela pegada forte. Continuamos tendo que rever, reconhecer e entender as operações e suas propriedades. E assim a gente vai longe. Saindo da cartola do nosso mágico, a matemática ativar. Vamos ver então. Olha aí, ó, o mundo todo revestido da matemática, né? A matemática dominando o mundo. Tá tudo junto misturado, né? Temos biologia. Do Pink, esse Pink aqui Floyd, é os ratinhos lá? Não. Não assistiu o desenho dos ratinhos? Não lembro. Do Pink, que queria dominar o mundo? E aí, olha, vamos lá então. É claro que a matemática é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. A gente acabou de dizer isso, né? E que a gente quer deixar menos abstrato possível. Por quê? A gente quer que isso se concretize na cabeça de vocês, na memória de vocês, onde é que você estuda tudo isso. Vamos relembrar aqui o que a gente estuda? Quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas. E é até legal ali quando fala de quantidade, né? Porque quando a gente estuda história, né? Na história nós temos a evolução humana. E essa evolução humana foi uma evolução decorrente da evolução da necessidade de contar, de quantificar as coisas. A matemática é usada como ferramenta essencial, olha só, ela é usada em muitas áreas de conhecimento, tá? Podemos até aqui, de maneira meio que absurda, falar assim que quase todas, ou em todas,
né? Mas algumas ela é muito importante, não é, Alguns ela leva um destaque, né? Engenharia. Engenharia é matemática pura e aplicada. Arquitetura, medicina, na física, na química, na biologia, ciências sociais, tá? Quando ele fala ciências sociais aqui, ele está abrindo um leque para todas aquelas outras áreas de contabilidade, administração, economia, e agora até o direito, né? Porque até no direito você tem que fazer o cálculo do direito previdenciário. Trabalhista também, direito né? trabalhista. E é claro que a gente dá aquela relembradinha aqui dos tópicos, né? A matemática no Enem, ou seja, conteúdos que tem um percentual que cai no Enem mesmo, as questões, entendeu? 25% a gente elenca para matemática financeira e estatística. E aí viemos com 25% também geometria espacial. E a geometria espacial, se juntar com a geometria plana, temos um total de 37%. Ou seja, ela ganha o topo aí do ranking dos assuntos que mais caem no Enem, tá certo? Juntou as geometrias, você sabe que vai longe aí. É bom dar uma estudada boa. 15%. 15% parte de equações, inequações e polinômios, né? Lembrando que essa parte de equação e inequação é uma parte abstrata. Às vezes é um problema lá bem abstrato. Você geralmente não vê aquela equação pronta lá, né? X ao quadrado, mas não, geralmente não aparece. Mas já aparece uma coisa bem abstrata. Tá abstrato, é X. Se é X, é uma equação. E polinômios também. E a probabilidade, a análise combinatória e as sequências, né, que aqui entra as progressões, aritmética, geométrica, tem um percentual aí de 11% também no Enem. Esse 12% inclui outros assuntos, né, outros objetos de conhecimento, mas que, se você também deixar de lado, já sabe que vai ficar aí com desfalcado aí em 12% aí nas questões, né? Então, o ideal, né, sempre é passar por todos os assuntos, né, ter ideia de todos os conhecimentos. Mas a gente mostra aqui aquele que tem uma chance maior de cair no Enem. E você vai vendo isso ao longo da prova, né? Como você sabe, você vai conhecendo a prova, analisando, fazendo, né? Então, aquele desafio que a gente disse para vocês, uma questão do Enem por dia, que a gente agora já está há longos dias, né? E a gente espera que você tenha feito. Ah, professora, mas eu não fiz aquele dia, mas no outro dia eu fiz duas. Olha aí. Aí trabalhou com a compensação, né? Não fez hoje, mas faz duas amanhã, também serve. O importante, gente, é você fazer, para você ir conhecendo a prova e criar aquela resistência que a gente insiste em dizer aqui. Tá certo? Claro que quando a gente fala uma questão por dia, né, a gente joga ali naquela coisa do aluno que ele é estudante profissional. Né? Como assim profissional? Ele só estuda. Né? Nós sabemos que a realidade da maioria, ou de quase todos, é diferente, né? Porque tem que ajudar em casa, tem que ajudar o pai. Aí é onde entra o sacrifício. Né? E o empenho, né? Porque tem que se empenhar. O que eu quero? Né? Já pensaram nisso? O que eu quero da minha vida? Onde eu quero chegar, né? Para chegar ali naquele curso, qual é a nota que eu preciso tirar? Pelo menos. Aí vai medir o nível que você vai ter que estudar. Matemática está acabando. Né? Infelizmente, tristeza. Podíamos ficar o ano todinho, mas está acabando. Porque tem as outras disciplinas, não é? A gente tem que dar aula para o segundo e para o primeiro ano ainda. É verdade. Mas aí, olha só. Nesse decorrer, você vai escolher um dia. Já falei para vocês, escolhe lá um dia. Não precisa fazer 10, 20 questões. Não, faz uma, mas faz bem feita, né? Bonitinha ali, destacando. Ó, se você escolher, por exemplo, uma segunda-feira, conta quantas segunda-feiras tem daqui até mais ou menos a véspera da prova. Vai dar o quê? Umas 45 segunda-feiras ou mais. É a quantidade de questões que você vai fazer. É uma prova. Faz toda bonitinha, estuda aquela questão. E dentro disso de fazer bem feito, hoje na aula nós vamos fazer duas. Apenas duas, mas bem feitas. Bem detalhada então, pra você entender. Vem junto com a gente. Vamos lá. Começamos assim, ó. E aí, vamos entender melhor como funciona? Olha lá, bora ver. Olha aqui, ó. Enem 2020. Cara, eu tava olhando, a gente já fez umas 10 questões ou mais em 2020, não foi? Ah, foi. Estamos dando de bandeja para vocês aí já 2020, ó. O quadro representa os gastos mensais em real
de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Então, olha lá, a família gasta R$ 120 com internet, a família gasta R$ 700 com mensalidade escolar e R$ 400 com mesada. Eu quero ser filho dessa família aí, ué. E aqui já temos um suporte, né? Uma tabela que está mostrando os gastos mensais dessa família nesses 3 itens, nesses 3 quesitos aí. Internet, mensalidade escolar e a mesada do filho, tá bom? No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente de 20% e 10%, necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mensalidade do filho. Isso é injustiça. Ah, sim! O problema vai sobrar para quem, né? O filho vai sobrar para lá. Olha lá. Essa palavra respectivamente importantíssima, né? Então a gente já sabe que 20% sofreu o acréscimo da internet, 10% sofreu o acréscimo da mensalidade da escola, tá bom? Vamos continuar. Qual será a porcentagem da redução da mesada? Eita, tadinho, vai reduzir, né? Vai baixar. Vai baixar. Aumentou o preço das outras coisas, o pai e a mãe dizem, não, mas a gente precisa ficar gastando a mesma coisa. Se a gente vai continuar gastando a mesma coisa, tem que reduzir aí na mesada do filho. E quanto é que vai reduzir? Qual o percentual de redução? É isso que a gente quer encontrar. Vamos fazer aquele trabalho? Palavra-chave? Palavra-chave. Bora ver. Olha lá, as palavras-chave. Gastos mensais. Ok. Né? Cadê o outro? Manter o mesmo valor da despesa total. Não pode aumentar. Beleza. Isso tudo está apenas na aplicação lógica matemática. Qual é o assunto agora que está envolvido nessa questão? Eu vi matemática financeira, né? Também vi, né? Porcentagem, gastos, custos, Isso. com certeza. Teve lá o aumento percentual, vai ter redução percentual, né? E a redução de quê? A redução da mesada. A matemática financeira, onde falou de gastos, né? O aumento percentual das mensalidades, né? E na mensalidade da internet e mensalidade da escola, né? E a redução percentual da mensalidade do filho do menino, né? É uma injustiça, vamos dizer assim, mas se ele quer continuar nessa escola boa e tendo uma internet boa, ele vai ter que ceder um pouquinho e gastar menos aí, né? Com as suas particularidades. E aí, quando nós destacamos essas palavras-chave, elas já nos direcionam a fazer contas, não é? Eu tenho que verificar o seguinte, quanto que é o gasto mensal dessa família? Quanto que ela gasta? Porque ela tem que manter esse mesmo gasto, não é? É mesmo, vamos lá? Vamos lá ver quanto que ela gasta? Vamos somar lá, então? Então, no caso aqui, a gente precisaria, deixa eu pegar a caneta, somar, né, para saber o gasto mensal, né? Então, a gente vai somar, não, mas de amarelinho não dá, né? Vamos somar aí 120 com 700 com 400. E isso vai me dar, olha lá, 700 com 400, 1.100 com 120, 1.220, né? Então, 1.220 é o gasto mensal com esses itens que foram citados aqui. A família com certeza gasta mais, né? E ela quer manter, não é esse gasto aí. Ele quer manter. Itens aí quer manter. Então, agora a gente precisa ver quanto que aumentou de internet e quanto que aumentou de mensalidade escolar, né? Vamos lá na nossa tela do cálculo em branco para nos ajudar. Vamos lá. Então, eu preciso aumentar 20% de 120. E eu preciso aumentar 10% de 700. Isso. Certo? E aí a gente vai fazer daquele jeitinho lá do mais antiguinho, lembra que a gente fazia lá quando a gente estudou porcentagem? O que é 20%? 20%. De 120, né? Isso. O que é 10%? 10%. De 700. E aí vamos fazer os cortes, né? Que nos ajudam bastante, ó, 0 com 0, 0 com 0. 2 vezes 12? 24. Então, aumentou R$24. Aqui também, ó, corta. 7 vezes 10? 70. Aumentou R$70. Né? Então, agora a gente vai lá. A internet, né? Vou colocar aqui. A internet, ela estava num valor de 120. Mais os 24 que aumentou,
Foi para 144. 144. E já a mensalidade escolar? Ela era? 700. 700. Aumentou? 70. 70, então ficou? 770. 770. Vamos somar isso aí agora? Vamos. Né? Olha lá, a gente vai somar porque agora a gente vai precisar saber quanto é que vai me restar aí para o menino, né? Olha lá, somando aqui, 914? Isso. 914. Eu tinha lá, vamos voltar lá, eu tinha um total de 1.220. 1.220, né? Isso mesmo. Então agora a gente tem que descontar 1.220, tem que tirar os 914 para saber quanto sobrou para o menino, né? Eu acho que eu fiz... vai dar aqui, né? Vai ficar meio... Dá para fazer lá volta. Então, aí, ó. Aqui, faz um né? cantinho aí. Então vamos lá, eu tenho quanto? 1.220. Vamos tirar os 914, que vai dar 306. Ah, então ele ganhava 400, agora ele vai ganhar 306. O que a gente pode fazer? Uma regrinha de 3? Regra de 3. Pode ser, né? Isso. Aqui nesse cantinho dá? Em cima da intérprete dá. Dá, né? 400 vai me representar o 100%. 100%. E agora? Ah, mas a gente já pode fazer até mais rápido. 306 é o que sobrou para ele, mas quanto reduziu? 94. 94. Então a redução, né, foi de 94. 94 reais. Que foi justamente os dois aumentos, né? 70 reais de um e 24 do outro. Isso mesmo. Então a redução foi de 94. Quanto que esse 94 vai representar em porcentagem? Por quê? Porque as alternativas tá falando que é em porcentagem, né? Vamos fazer a regrinha de 3? Vamos. Olha lá, multiplica, cruzado, né? 400 vezes x? 400x. 400x. 94 vezes 100? 9.400. 9.400. Vamos ficar com x é igual a 9.400, que divide para 400. Vou aproveitar aqui o ensejo aqui, tá? Corta. Eu vou ficar apenas com 94 dividido para 4. 94 dividido por 4, 23,5. Então, o meu x, 23,5%, porque já está em porcentagem, né? Isso. Que é a minha alternativa B. Olha aí. E aí, ó, o legal daqui é que, sem ter o espaço, nosso cálculo foi ficando um pedacinho lá em cima, um pedacinho lá embaixo, a resposta de um lado, a resposta do outro. E no dia da prova, é assim que você vai fazer. Por quê? Porque não vai ter tanto espaço. Aqui nós colocamos uma folha em branco, aí não deu. Foi mesmo, né? É muita conta que tem que fazer. Nessa hora aqui, nós estamos calculando. Beleza. Mas você, no dia da prova, você vai lembrar o seguinte. Não é? Você vai lembrar de algumas dicasinhas. Daqui a pouco eu vou dar essa dica. Vou falar agora não. Eu vou falar então demais. vamos fazer uma recapitulação da questão, né? A gente fez a leitura e aí a gente interpretou que precisava somar qual era esse gasto mensal, tá certo? Certinho. Somamos o gasto mensal, 1.220. Só que teve acréscimo na internet e na mensalidade escolar. Aí a gente foi lá e calculou o acréscimo, né? O acréscimo foi de 24 na internet e 70 na mensalidade escolar. Somando isso, esse aqui foi o meu acréscimo. Esse meu acréscimo é o que vai descontar do total, né? Ou seja, a gente descontou aqui, ó. E aí a gente viu que agora o menino, o filho, vai ter que ganhar 306. Isso. Se ele vai ter que ganhar 306, é dos 400 que ele ganhava, reduziu 94 reais. O desfecho se dá quando a gente vai descobrir o que esse 94 representa na porcentagem total, que era os 400 que ele recebia, né? Que é 23,5%. Pronto, é isso que nem o professor Manuel falou. No dia da prova, muito espaço não tem. Não. Você tem que buscar os recursos para ir calculando na volta aí do que você está fazendo e ainda se encontrar no final de tudo isso. E aí, quando você termina de resolver a questão, aí vem aquela pergunta, entendeu? Entendeu a questão todinha? Se não entendeu, a gente faz o quê? E aí a gente mostra para eles, né? Esse fato agora, esse detalhe é muito importante, tá, gente? O que acontece aqui, ó? Se você não entendeu, você tem que buscar um recurso. Você tem que ir no seu resumo, ou você vai na internet, ou você busca a nossa aula lá que fala desse assunto. E aqui a gente já está fazendo isso. Nessas questões de hoje, se você não entendeu, a gente traz já esse aparato de solução aí para você conseguir visualizar o porquê foi resolvido dessa forma, tá?
Vamos lá então? Temos um mapa mental, né? Tem um mapazinho mental lá bonitinho. Olha lá. Vamos junto. Se você não entendeu, aqui, ó, matemática financeira. Uau! Ali atrás, olha só, esse aluno aqui, ele fez um mapa mental bem caprichado, né? Bem recheado. Ó, lá em cima, porcentagem, não é? Lá em cima, a parte de porcentagem. Do lado, aumento... Isso aqui que a gente sempre mostra nas aulas. Nesse joguinho bacana aí. Do lado, aumento e desconto. Aí aqui vem, ó, custo, lucro, prejuízo. Palavrinhas que fazem diferença, né? Do lado, alguns exemplozinhos. Olha lá, o acréscimo. Né? Era 100, aumentou 20%. Então, foi para R$120, ou seja, 120%. Reduziu 20%, diminuiu. Você precisa ter esse jogo de cintura. Na matemática financeira, nós temos também juros simples e juro composto. Olha lá, as duas fórmulas lá, de juros simples e de juros composto. E aqui tem até a paródiazinha, né? J igual a CIT, o juro simples é fácil de calcular. Ah, é fácil de calcular. E depois tem o juro composto, né? O juro composto acumulou, tá na paródia também. Isso. Era simples e acumulou. Uou! E aí é onde a gente vê aqui, né, o que significa cada item, que a gente também mostra nas nossas aulas. E depois também a gente tem uma aula que é de juros com funções, né? Isso. A gente associa aí uma coisa à outra. E essa daí você pode anotar, tá? O Enem tá cobrando todo ano uma questão de juro composto para calcular o tempo. Aplicando a ideia de logaritmo. Você precisa ficar atento. E ficou bonitinho esse mapa mental, tá lindo, apesar né? de ter muita informação, ele tá top, muito bonito. E foi feito por um aluno, tá? Aqui eu coloquei o linkzinho de onde eu peguei, e lá você pode buscar informações de quem fez. E você pode até fazer iguais, né? Parecidíssimos aí, ó. Aí o nome dele, não tá? Aqui tá dizendo que é a professora, Thalita Cornélio. Não sei se é ela que desenvolveu ou ela que divulgou, né? Aí a gente não sabe. Mas ficou muito bem feito. Mas é claro, né? Vocês precisam fazer nesse formato? Não, você vai fazer dentro do seu entendimento. Aquilo que foi passado para vocês, que vocês entenderam, vocês colocam no seu mapa mental. Tá certo? Certinho. Legal, né? Vamos a mais uma então? A gente falou que ia fazer duas, mas bem feitas. Bem feitas. Então vamos ver. Vamos ver como é que funciona então agora com outra questão. Olha só agora aqui, geometria. Geometria cai muito no Enem, não é, professora? Vai gostar de geometria. É o ranking, é o primeiro lugar no top 5. Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. Olha só que informações ricas. Ambas têm o mesmo formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. E aí vem porcentagem, trabalhando na geometria espacial, é onde a gente disse. E aí dá para jogar depois na regra de 3, ele mistura, ele vai misturando. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é... E aí tem as opções. E aí a gente tem como resolver, né? Temos as opções e olha aqui, uma questão diferenciada que a gente quase não fez dessa. Então a gente traz ela aí no finalzinho para vocês terem uma ideia. Entendeu? Vocês viram que a resposta está em função do raio? Isso. Ou seja, precisa descobrir o raio? Não. Entendeu? Então é uma questão um pouco diferente, onde ela vai trazer uma questão análoga, né? Porque você não vai ter que descobrir o raio, mas vai ficar em função desse raio, tá bom? E o terceiro ano, né? O terceiro ano fechou esse ano, estudando a parte de álgebra, né? Trabalhamos equações algébricas, trabalhamos polinômios. Então, vocês estão afiados com essa parte de trabalhar com termos semelhantes, não é? De isolar termos semelhantes, de cortar. Vocês estão afiados com isso. Então, vamos nas palavras-chave, vamos lá. Mesmo formato. Ah, tem mesmo formato. Cilíndrico. Cilíndrico. Cilíndrico, a gente já sabe. Abstração do valor do volume. Ele não disse quanto que é o volume, mas ele falou. Mas disse que é o mesmo. Mas ele disse que tem um percentual também no raio, né? No raio. Vamos ver, então. Aplicação lógica matemática.
reconhecer sólidos espaciais, eu tenho que conhecer o cilindro. Se eu não souber o que é o cilindro, acabou, eu não vou nem resolver, que eu não sei. É verdade. Eu vou trabalhar também a fórmula de uma maneira algébrica, igual a professora acabou de dizer, ou seja, não temos ainda a certeza do raio, mas de forma algébrica, em função daquela letrinha, vai ficar a nossa resposta. Isso. E também relação de porcentagem e Fração. Ah, então tem tudo isso? Aí o aluno pergunta, mas por que porcentagem relacionada com fração? Porque na questão, no enunciado, ele deu porcentagem, mas na resposta, no gabarito, uma das opções está em forma de fração, né? R sobre 2, não me falta memória. Vamos lá, temos aqui, né, um desenhinho para nos auxiliar. A gente já sabe, vamos chamar essa aqui de A, né? Vamos dizer. Depois eu fiquei ali, eu falei, não, eu devia ter deixado a Lúcia desenhar, né? Ela gosta de desenhar. Pode ser. O volume de A, a gente já sabe que é igual ao volume de B. De B, né? E como que se dá volume, gente? Qual é a fórmula do volume, né? A fórmula do volume, área da base vezes quem? Altura. Altura. E quem é a área da base quando o negócio é circular, é um cilindro? Πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado vezes, então, a minha altura H, né? O R de A, ele é chamado de R, né? Olha lá. R denota-se como raio da caixa d'água do tipo A, né? Então, vamos voltando ali na solução, vamos lá. Então, eu tenho, se eu sei já que esse é o meu volume, né? Eu vou fazer o volume de A igual ao volume de B, né? Então, vamos fazendo. O volume de A vai ser quem? Πr, né? É o R de A, mas ele denota por R mesmo, né? Vezes quem? H, a altura, né? E o volume de B vai ser πr de B, né? Vamos botar um R de A e um R de B. Ao quadrado vezes H. O π é comum nos dois, né? O que a gente pode fazer? Corta, né? A gente sabe que a altura de uma é 25% da outra, né? Isso. Olha lá, a altura de A, a gente sabe, vamos chamar de X? Pode ser? Pode. Nem precisaria, mas pode ser. E quem é a altura de B? A altura de B é 25% de X. Ou seja, o que é 25% mesmo? 25% é 1/4, né? Então, a altura de B é 1/4 de X, da altura do A, ou seja, de X, né? E aí, ou seja, a gente também pode colocar X sobre 4, né? Mas a gente pode deixar 1/4 também. Vamos lá? Então, o raio do A a gente não sabe, né? Não. Então, o raio, deixa eu pegar o verdezinho que eu já vinha fazendo para não... Tenho medo de apagar tudo. R de A ao quadrado é igual à altura de A, vamos dizer que é X, né? Aí aqui a gente tem o R do B ao quadrado vezes o H, que é X sobre 4. X dos dois lados também podemos cortar, né? Pode. Olha aí, a gente pode eliminar, né? E aí agora tá dividindo, vai passar? Multiplicando. Então, pegar o verdezinho, então a gente vai ter 4R ao quadrado de A, né? Mas agora, como o R de A é o próprio R, né? É igual ao R de B ao quadrado. Ai, professores, mas fica trabalhando assim, só com essas letras. É algébrico, tá, gente? Para tirar o quadrado daqui, o que a gente vai fazer? Passa tirando a raiz. A raiz, né? 4R ao quadrado. Esse vai ser o raio do B, da caixa B. E aí, extraindo a raiz, né? Raiz do número 4? 2R ao quadrado, a gente pode aplicar a propriedade da radiciação e ficar com 2R. Então, o raio de B é igual 2 vezes o raio de A, né? Ou seja, nas alternativas, vai ficar dessa forma aqui? Vai, vamos lá buscar nas alternativas? Olha lá, nas alternativas, só um pouquinho. A gente tem R sobre 2, a gente tem 2 R's, a gente tem 4R, 5 e 16, mas a gente achou que o raio tem que ser o dobro, né? Então, já estava marcada a resposta, né, lá. É mesmo. Se a altura da caixa d'água, o volume sendo o mesmo, já dá para tirar uma conclusão, né? Se o volume é o mesmo e a altura da caixa d'água é 25% da altura da outra, o raio tem que ser o dobro. A altura é 1/4 e o raio é o dobro. Legal, né? Por isso aí a gente vai tirando as deduções. E aí o aluno pergunta, mas como é que eu posso concluir isso, professor? Simples.
Se a altura é 1/4, para ficar igual, eu tenho que usar um 4 ali, não é para multiplicar. Então, para ficar 4, tem que multiplicar ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4. Aí corta, dá certinho. Aí a gente nem precisava, se não quisesse usar esse x, né? Porque isso é uma maneira de representar. De qualquer forma, ele vai ser eliminado mesmo, não vai fazer diferença. Fazer uma relação, tá? O mais importante, você precisa identificar que o volume é o mesmo e você precisa saber a equação do volume. Se você não souber, nesse caso, precisa da fórmula. Se não souber a fórmula, não faz nada, não sai do lugar. Essa é aquela questão, aluno, que você lê. Quando fala forma cilíndrica, se na sua cabeça você não consegue formular um cilindro e nem lembrar das fórmulas, pode sair correndo. Essa é aquela valetinha que, se você mexer, vai balançar as outras e você vai perder, tá certo? Perder o quê? Vai perder tempo. É verdade. Olha aí, a gente está fazendo aqui 2 questões, né? Mas bem feitas. Bem feitas. Com elencando a interpretação ali, né? Agora a interpretação a gente está mostrando ela detalhada. A palavra-chave, qual é o assunto que está contextualizado ali, né? E é claro que se você não entendeu, a gente traz aqui aquele mapa mental, aquela solução, né? Antes de ir para o mapa mental, já vou dar uma outra pinceladazinha para vocês. É o seguinte, o Enem gosta muito dessa relação de volume, né? Então, é interessante que você observe o seguinte, o que acontece, por exemplo, no volume de um cilindro quando eu dobro o raio? O que acontece quando eu pego a altura e divido pela metade? O que acontece com o volume? E aí, para você treinar em casa, o 3º ano agora é o ano do treino, tá? Você vai treinar muitos exercícios. Para quê? Para criar a tal resistência da prova. E o Enem gosta mesmo, gente, de fazer essas relações aí, altura com raio, volume com, né, com a parte, e também de área. Se eu aumentar a área tanto, quanto vai aumentar o volume? Então essa parte aí é bom ficar esperto aí, dar uma olhada, tá? Quer ver? Vamos mostrar um mapa mental aí para vocês. Veja aí como funciona. Vamos entender. Se você não entendeu, a hora é agora. Olha só. Outro resuminho aí de outro aluno. Vamos lá. Sólidos de revolução. O que é isso, professor? Cilindro. Cilindro é um sólido de revolução. E esse aluno sonha com a medicina, né? Isso. E aí você vamos lembrar, também sonha? Vamos lembrar de alguns tópicos aí importantes. Por exemplo, olha aí, um cilindro, né? O cilindro, quais elementos? A gente tem base, né? A gente tem altura. Essa altura aqui a gente chama de geratriz, né? Que é a lateralzinha aí. Isso num cilindro reto, né? Se for um cilindro já oblíquo, aí a altura é uma, a geratriz é outra, tá? Isso. E aí o aluno pergunta, mas por que é geratriz? Porque no sólido, né, geométrico, nesse sólido de revolução aqui, nós não temos arestas. Tá? São corpos redondos, né? São corpos redondos, não tem aresta, por isso que é chamado de geratriz. Tá já nos poliedros, né, a gente tem as arestas, aí não precisa desse nome. É que aqui, na verdade, a gente imagina uma linha que não existe. Isso. Ele é circular, essa linha não existe, ela é uma linha imaginária. No desenho, a gente representa com uma linha, né? E nessa representação é chamada de geratriz. Nós temos a planificação também, né? Lembra que nós planificamos lá atrás nas figuras? Tá aí a planificação, ó. Né? Vocês dessa época, não sei se já viram, mas nós tínhamos latas de óleo. Né? E nós abríamos a lata de óleo. Eu lembro que lá no meu avô, ele abria para poder ralar macaxeira, ralar milho. E abrindo a latinha, né, você vai ficar com as 2 bases assim, aparentes, né, e a parte que a gente chama de área lateral, né, isso, você vai abrir ela e vai ter a área lateral. E temos as fórmulas, né, fórmulas matemáticas, lá ali do lado, área da base, área total, área lateral, né, área total. Ah, mas precisa saber de tudo isso, gente? Não precisa. É que naturalmente, você vai ficar pensando, quer ver? Deixa eu dar uma limpadinha aqui, ó. Por exemplo, aqui, quem é a minha área lateral? A minha área lateral é essa aqui, né? Tá. Eu sei que aqui eu tenho o quê? A altura, né? Isso não é um retângulo? Um retângulo. Para calcular a área do retângulo, não é a base vezes a altura? Isso, 2πr. Quem é a base? A base é o comprimento da circunferência, é o que faz a bolinha, 2πr, vezes a altura. Pronto. Então não precisa sofrimento de ter que pensar que tem que saber tudo isso, não. Isso naturalmente
ele sai das figuras planas mais básicas, de um retângulo, de um círculo. Se você souber a área das figuras planas básicas aí, o trivial, né? Triângulo, retângulo, círculo, você vai longe, porque as outras são todas derivadas daí. Beleza. Volume aqui, né? Ó, área da base vezes Altura, né? A área da base πr ao quadrado. Temos mais um, vamos mostrar o outro? Olha lá. O cubo, né? Esses aqui o Enem cobra quase que todo ano. Ou paralelepípedo ou cubo. Aí ele faz a combinação, tá? Paralelepípedo ou cubo e geralmente cubo e o cilindro e o nosso cone. São figuras que o Enem tem cobrado muito. Aqui só para vocês fixarem direitinho, olha lá o cubo. O cubo também é chamado de hexaedro regular, né? Então também é bom lembrar desses detalhezinhos, que às vezes vem no Enem falando hexaedro, a galera não sabe nem o que é. Então já sabe aí que também é chamado de cubo, né? E aqui tem outras relações, tá? Diagonal, para calcular diagonal, mas tudo isso que está aqui se encontra com as formas planas básicas, tá? Isso. Aqui faz aquela relação, né, de dimensões. Isso aqui é muito importante, a gente já disse que tem que saber que 1 metro cúbico é 1000 litros. Isso aí você precisa saber, né? O volume vai ser sempre o produto das 3 dimensões, né? Altura, largura e comprimento. Isso. Altura, comprimento e largura, né? Então, essa relação aqui é bom você anotar bem grifado em algum lugar aí do seu quarto, porque você vai precisar. Na cabeceira da cama, isso. Cola um papelzinho aí direitinho, bonitinho. Beleza. E assim a gente está encerrando a nossa aula, né? Conversando um pouquinho mais. É claro que ainda temos brincando com os números da aula de hoje, mas olha aqui, eu acho que assim, poxa, mas 40 minutos, vocês fizeram só 2 questões. Estamos estudando, presta atenção, nós estamos estudando. Eu gosto muito, professora, da frase, né, do Usain Bolt. O Usain Bolt é aquele corredor mais rápido do mundo, né? E ele disse uma vez assim, ó, o que vocês veem são os 10 segundos da prova. O que vocês não veem são muitas horas, as muitas horas de treino lá atrás. Ele treina para fazer o quê? Correr 10 segundos. Vocês vão treinar para fazer a prova. E esse sacrifício ninguém viu, mas valeu a pena? Valeu, né? A pessoa aí né, medalhista, cheio dos recordes, né? Pois é tudo isso, é assim mesmo, gente. O esforço de vocês a gente não vê, a gente só vai ver a vitória se Deus quiser, tá? Então vamos brincando com os números, mais uma dica aí pra gente, vem junto. Na sequência das super dicas para o Enem, né, na última aula nós falamos, né, daquelas dicas de grifar, sublinhar, deixar tudo bonitinho. E hoje, olha só, para resolver a questão com mais facilidade, com mais agilidade, alguns macetes, né? Alguns truques de matemática podem te ajudar muito a fazer contas. Por exemplo, as probabilidades mais fáceis para identificar logo de início são 1%. Como a professora sempre fala, 1% corta 2 zeros. É cortar os zeros, olha lá. Cortei os zeros, já calculei 1%. Ah, mas se não tiver zero, anda 2 casas para a esquerda. Dá 2 pulinhos com a vírgula. Dá 2 pulinhos com a vírgula. Né? Já está calculado 1%. 10% corta um zero ou dá um pulinho para a esquerda. Já está calculado 10%. 5% é a metade de 10%. Sabendo disso, você pode calcular as porcentagens de forma mais rápida, baseando-se nesses valores. Verdade, gente. Esse negócio de dar pulinho com a vírgula é muito bacana, né? Então, facilita bastante, tá? Mais um pouquinho de dicas aí, ó. Então, olha aí, mostrando para vocês como fazer de maneira mais simplificada. Vamos ver. Olha lá, eu quero calcular 12% de 50%. Aí eu vou fazer o quê? 10% mais 2 vezes 1%. Mas esse cálculo eu faço na cabeça, tá? É muito rápido. Eu já sei que 10% é só mudar uma vírgula, né? Isso, vai então dar vai 5. Ficar 5. E 2 vezes o 1%. O 1% é outra vírgula, né? Então, 0,5. 2 vezes 0,5 é 1 inteiro. E 5 mais 1? Dá 6. Dá 6, ó. Com o tempo e o costume, você economiza uns bons segundos com esse macete. Então, quanto mais você praticar dentro disso que a gente explica aqui, mais garantia de se dar bem você tem. É um sucesso, é um sucesso batendo na porta.
E agora sim, minha gente, essa é a nossa última aula de todos os assuntos. Calma, tem revisão, tem exercício. né? Mas de aula né? De aula é. Ah, não. A nossa última aula de conteúdos, assim, as próximas aulas são de revisão para avaliação, né? E é claro que a gente ainda vai vir com a nossa revisão, que o professor falou, e os exercícios e atividades de sala. Mas de assunto mesmo a gente encerra hoje por aqui, tá bom? Bom estar com você, brincar com você, né? Tudo de bom, mas a gente ainda não se despede, tá? Calma aí que a gente ainda tem mais um pouquinho junto e misturado aí. Até já!